Nós estamos iniciando o nosso primeiro Fisiocast, que é uma nova modalidade aí do nosso projeto Fisio Divulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. A equipe do nosso projeto conta comigo, Ana Maria, coordenadora, e a professora Maíra Vale, nossa vice-coordenadora, que está ali na telinha, e os professores Ana Lúcia Tarachuk, Anita Nishiyama, Fabiola Jager, Fabiana Alves, quem está por aí dá um oi, Marcelo Bernucci e Sandro Bonato, ok? Nós temos também a participação de dois técnicos muito importantes para nós, o Fábio Caetano e a Débora Coutinho, e de alunos de graduação, como a Vitória Santos e outros que estão em processos de seleção de bolsa. O objetivo do nosso projeto desde o início foi realizar iniciativas que permitissem que a gente divulgasse a fisiologia, as ciências, a saúde da universidade para a sociedade. Ele ocorre desde 2020. Por ser um projeto de extensão, nós fizemos inicialmente um questionário aprovado pelo Comitê de Ética, repassamos esse questionário e é a partir das respostas dele que a gente organiza nossas atividades. Em breve eu encaminho pelo chat alguns links, né, das nossas redes, para quem quiser conhecer mais do projeto. E o andamento de hoje do nosso Fisiocast vai contar com uma rodada de perguntas e respostas inicialmente pré-estabelecidas, mas é possível também mais participação ao final, de quem quiser perguntar outras questões. Para quem precisar de certificados, a gente vai disponibilizar um link no chat também mais ao final da atividade. E o mais importante, então, de hoje é a gente apresentar as nossas convidadas, a professora doutora Fernanda Klein Marcondes, que vai conversar com a gente, e a professora Valéria Maria Monteiro Souto, que vai nos ajudar a entrevistar a professora Fernanda, ok? A professora Fernanda é bióloga, é mestre em ciências biológicas, doutora em ciências e livre-docente na área de fisiologia e biofísica, títulos obtidos junto à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela também tem pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente ocupa o cargo de professora associada na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp. É responsável por pesquisas sobre reação ao estresse e ensino de fisiologia humana. Foi coordenadora associada de graduação em odontologia em 3 biênios e atualmente ocupa um importante cargo de presidente da Comissão de Ensino de Graduação da Sociedade Brasileira de Fisiologia. Ela nos contou também que tem uma filha, esteve em licença maternidade, seguida de licença prêmio em 2004, possibilitando o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e o início da vida escolar da sua filha aos 10 meses de idade. Não é fácil, né, se dividir aí entre as várias coisas. Também participará conosco hoje como entrevistadora a professora mestre Valéria Maria Monteiro Souto. Ela é graduada em Biologia pela Universidade Federal do Rio Grande, possui especialização em Psicopedagogia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado profissional em Ensino de Biologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado profissional, em Ensino de Biologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e cursando pós-graduação em Educação Especial Inclusiva e Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional pelo Centro Universitário Internacional Uninter. A professora Valéria é professora federal desde 1995 e atualmente de Biologia do Ensino Médio e coordenadora de Ciências Naturais e Biologia do Colégio Militar de Juiz de Fora. Então, nós convidamos também a professora Valéria, porque ela é professora em ensino, né, médio, fundamental ali, e a gente espera que ela vá também contribuir com a nossa conversa, ok? Algumas das nossas convidadas já agradecendo, né, o aceite aí do convite e dando as boas-vindas. Gostaria de falar alguma coisa antes da gente iniciar a rodada de perguntas? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Então, doutora Fernanda, mais uma vez, muito obrigada. Nós gostaríamos de saber um pouquinho mais, se você quiser nos contar sobre a tua formação, sobre esse direcionamento para a parte de ensino de ciências, de fisiologia. Então, eu passo a palavra para ti aí para comentar um pouquinho, por favor. Boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer, é com um imenso prazer que eu
né? Estou aqui participando, adorei, fiquei muito feliz com o convite, e queria também dar parabéns a toda a equipe do projeto, esse projeto maravilhoso, né? De divulgação, de ensino, de ciência, né? E de saúde, né? De ensino em saúde também. Bem, com relação à minha formação, eu, desde pequena, eu queria ser professora. Então, com 2 anos e meio, 3 anos, eu já estava na escolinha, com 2 anos e meio, e eu já brincava de escolinha. E durante toda a minha vida escolar, foi muito difícil eu escolher do que eu queria ser professora, porque eu gostava de tudo. Aí, no ensino médio, aliás, no ensino fundamental, 2, mais ou menos do que 7ª série, assim, e depois no ensino médio, é que eu me apaixonei pela área de ciências mesmo, e aí eu decidi que queria fazer biologia. Durante a minha graduação, eu fiz bacharelado e licenciatura. Então, eu já tinha realmente esse desejo de trabalhar com ensino. Vim fazer biologia na Unicamp porque eu queria seguir carreira acadêmica, então eu queria dar aula em universidade e fazer pesquisa. Então, eu já tinha esse objetivo. Durante a graduação, eu fui monitora em disciplina de fisiologia comparada, e participei no curso de licenciatura, a gente fez estágio, né, em escolas, participei de alguns outros projetos também, enquanto eu estava fazendo a pós-graduação, houve um projeto de formação de professores da rede pública, e eu, como pós-graduanda, participei. Então, eu sempre me envolvi, sempre quis, né, gostei de aprender. E foi em 95, quando eu estava no primeiro semestre ali do doutorado, que abriu uma vaga de professor na área de fisiologia humana, na faculdade de odontologia, eu prestei o concurso, e aí eu comecei a atuar como professora universitária no finalzinho de 95. E durante mais ou menos os primeiros 3, 4 anos, basicamente, as minhas aulas foram aulas teóricas e as aulas clássicas de fisiologia, com animais de laboratório, né, e tal. E na odontologia, a gente sempre tem no final do semestre uma avaliação. Os alunos avaliam a disciplina e avaliam os professores. E o que me fez começar a procurar melhorar o meu método de dar aula? Embora a avaliação dos alunos fosse positiva, eles gostavam das minhas aulas, quando eu avaliava as provas, eu achava que eles podiam acertar mais, né? Que eles podiam aprender mais. Então, eu falava, eles gostam da minha aula, mas eles não estão aprendendo o que precisariam, o que deveriam aprender. E ali eu comecei a buscar melhorar os métodos de ensino, mas foi uma coisa muito, assim, pessoal. Fiz um curso de formação em docência no ensino superior, na Universidade Metodista, aqui em Piracicaba, fui trocando ideias com colegas, e a partir dali eu fui tentando, assim, fui experimentando algumas estratégias diferentes, e aí fui me aprofundando, né, na área de ensino. Então, foi uma descoberta e uma vontade de melhorar a minha atividade profissional. Ok. Muito bem, muito obrigada. Fabiola, pode ir. Ok. Professora Fernanda, muito prazer em conhecê-la. A gente conversou muito sobre o seu trabalho já. Achei interessante a senhora dizer que sempre quis ser professora, porque temos isso em comum. Eu, desde pequena, quero ser professora. Fiz odonto como curso de graduação e acabei deixando de ser dentista para ser professora, né? E adoro isso. E gostaria de saber da senhora em que pontos exatamente a senhora enxerga que o ensino do corpo humano para os adolescentes, enfim, para as crianças, com metodologias ativas é melhor do que com as metodologias clássicas, com a clássica aula expositiva? Em que pontos exatamente é melhor, né? Ou seja, vale a pena os profissionais de ensino investirem nessas metodologias ativas? Então, a minha experiência é com ensino em adultos, né? Porque eu dou aula na universidade. E aí a gente já tem que pensar uma coisa diferente. A criança, ela aprende por curiosidade, né? Então, você apresenta uma coisa diferente, ela já vai começar a fazer pergunta e de repente fica curiosa. O adulto não necessariamente, né? Então, a gente sabe que o adulto vai aprender se o assunto, o tema, aquilo que se apresenta ali fizer sentido para ele, se ele tiver interesse. E a partir daí que foi, acho que a minha mudança, assim, né, de buscar alguns métodos diferentes. Por quê? O que eu percebo, e está muito claro, tem toda a parte de ter estudado também a literatura. Então, quando a gente fala do ensino universitário, o que acontece? Embora para nós, enquanto professores já formados, fique evidente, por exemplo, que para um dentista eu preciso ensinar, ele tem que saber reconhecer, por exemplo, alterações cardiovasculares numa situação de estresse, porque durante o atendimento odontológico a gente tem situação de estresse.
Para mim, que sou professora, é claro, é evidente, mas para o aluno que está entrando no curso de graduação, não. Então, um ponto muito importante é assim, a gente mostrar aonde que, né, aquele assunto é importante, vai fazer parte do dia a dia profissional daquele aluno e despertar o interesse dele. E aí entra a questão do método ativo, já no início, né? Então, assim, a metodologia ativa traz isso, de você trazer um desafio, você trazer uma pergunta, você fazer o aluno pensar sobre aquele assunto, para ele ficar curioso e despertar o interesse. Quando a gente pensa no método de ensino clássico, que é a aula expositiva, normalmente como que a gente faz? Bom dia, hoje nós vamos estudar X. Então, você fala, o aluno fala, mas o que é isso, né? O que é? Eu vou estudar isso para quê? Quando a gente começa a rever a forma de dar aula, a gente já começa com uma pergunta, né, gente? Pensando numa situação clínica, o paciente está com medo, o paciente está nervoso e fala para você que está sentindo o coração bater muito rápido, né? Então já desperta interesse para ele, o interesse dele. Então, um dos pontos é esse. A outra questão que precisa também a gente ter humildade de perceber é o seguinte: com o avanço do conhecimento, e eu coloco isso, inclusive, para os meus alunos, principalmente até os de pós-graduação, porque, assim, quando eu fiz a graduação, de 88 a 91, a gente ainda esperava os artigos científicos chegarem na biblioteca, a gente estudava no livro, que demorou, quer dizer, quantos anos para ser traduzido para o português e tal. Bem, ao longo da minha pós-graduação, quando eu comecei a dar aula, isso já melhorou, mas agora, nos últimos anos, o conhecimento está avançando numa velocidade estrondosa e não tem como a gente imaginar que numa sala de aula, numa aula teórica, você vai passar todo o conhecimento básico que o aluno precisa. Não, a gente não consegue fazer isso. Se você ficar 24 horas falando, você não vai conseguir. Então, tem isso, a gente já tem uma limitação. Segundo, nesse sentido mesmo, eu tenho que pensar que eu tenho que instrumentalizar esse aluno, para ele ficar curioso, para ele procurar as informações, saber selecionar as informações, e eu tenho que ajudá-lo a compreender, raciocinar em cima daquela informação, aplicar aquele conhecimento numa outra situação, para que ele possa sempre se atualizar, sempre procurar informação. Então, a grande diferença entre a metodologia tradicional, clássica, é quando a gente acha que vai ser suficiente ou a gente vai ensinar falando, passando informação para o aluno. Então, a metodologia ativa traz essa nova perspectiva, que não é essa forma que você vai fazer o aluno aprender. Algumas coisas eu sempre combino uma aula teórica mais curta com metodologia ativa, mas a questão é, o básico não é ficar falando. A gente tem que fazer alguma coisa na sala de aula para despertar o interesse, para o aluno realmente se envolver, pensar, ter um desafio, né, durante a aula. Eu queria agradecer, né, a oportunidade, e é interessante ouvir a senhora falar, porque, pelo visto, a realidade da sala de aula do ensino médio fundamental é a mesma, né, da graduação. Talvez o nosso grande problema hoje, doutora Fernanda, é como despertar o interesse dos alunos, como envolvê-los, né, numa sociedade em, como a senhora colocou, que o conhecimento está a um toque, a um mero mexer no celular. Como que a gente vai competir, né? E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, né? Como que essas metodologias ativas na graduação, se o resultado foi melhor com os jogos didáticos, como que foi a sua experiência? Porque a gente também traz uma ideia de que o aluno mais maduro não vai gostar dos jogos, né? Vai achar uma coisa, né? Infantil. Infantil, exatamente. Porque eu sinto isso um pouco no ensino médio. O ensino fundamental é muito fácil, como a senhora muito bem colocou, qualquer coisa anima. Mas já no médio a gente tem que caprichar, senão a gente também não ganha esse interesse. Como que foi para a senhora? Qual foi o resultado jogando, né, usando esses jogos didáticos na graduação? Então, na verdade, justamente a primeira estratégia diferente que eu usei foi um jogo educacional sobre ensino de fisiologia cardíaca, né? Então, a grande questão primeira coisa, é que eu parti de um ponto de dificuldade dos alunos. Então, era um assunto importante, era fundamental para eles compreenderem, e eu via que simplesmente explicando, melhorando os desenhos, os esquemas, ainda aqueles pontos ali, tinha alguns pontos que eles não conseguiam compreender, ou seja, eu transmitindo a informação não era suficiente. Aí, eu peguei um pouquinho da minha experiência, eu compreendi muito bem aquele assunto, que era toda a sequência lá do ciclo cardíaco, com um livro didático onde tinha uma tabela.
E para mim aquilo foi muito, muito didático, eu consegui aprender e entender. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aquilo para a sala de aula. Num primeiro momento, foi uma atividade após a explicação teórica. Então, eu dava aula teórica e usava o jogo educacional. Então, como uma atividade de reforço, o que eu percebi? Os alunos compreendiam melhor. Então, era em grupo, eles tinham que fazer, preencher lá a tabela, e eles compreendiam melhor. À medida que o tempo foi passando e eu fui aprendendo mais sobre metodologia ativa, eu já mudei. Eu comecei a usar isso como uma estratégia de ensino. Então, hoje, por exemplo, o que eu faço? Eu dou uma aula curta, de mais ou menos uns 40 minutos, sobre fisiologia, assim, algumas características básicas do coração, das células cardíacas, dou as instruções que eles têm que estudar no livro, esse conteúdo que eu expliquei e o ciclo cardíaco, que na próxima aula vai ter um teste, então eles têm que ter estudado, e aí nós vamos discutir e aprender o ciclo cardíaco durante a aula. Então, tem todo um caminhar aí. E na aula aí que vem a questão, né, do aluno não achar fácil. No primeiro momento, o que acontece? Você entrega o material para eles, realmente eles ficam assim, ai meu Deus, entrei na faculdade para fazer joguinho, né, e tal. E aí, quando eles começam a perceber que o negócio não é tão simples, aí eles sentam e se mexem até diferente na cadeira. Então, assim, nesse caso, por exemplo, é uma tabela, mas é o seguinte, não adianta colocar uma peça ali e a gente vai falar se está certo ou se está errado. Eles têm que preencher a tabela inteira. A hora que a tabela está totalmente preenchida, eles chamam, né, o professor ou o monitor, e aí a gente avalia. Se tiver algumas peças colocadas de forma errada, em lugar errado, a gente fala, não, tem coisa aí que não está correta. Eles têm que descobrir onde está o erro. A gente não mostra, né? A gente, inclusive, fez uma versão desse, que foi o primeiro jogo, uma versão digital, com esse cuidado. O aluno vai jogar, vai preencher tudo, ele só vai verificar se está certo ou se está errado depois que ele preenche a tabela inteira. E a hora que se tiver algum erro, não aparece ali na tela, não aparece onde está errado, ele vai ter que repensar. Um exemplo disso de ser infantil, tem um outro jogo que eu fiz que foi de potencial de ação e potencial de membrana. E aí, porque é um assunto muito complexo, né? Para o aluno visualizar aquele transporte de íons através da membrana é muito complicado. E esse foi o mais engraçado, porque assim, eu começo com difusão. Então, é um tabuleiro, tem uma faixa lá falando que era simbolizando a membrana, e eu tenho 2 meios separados por NaCl e KCl. E os íons separados. Então, começa com essa concentração. Como é que acontece aí a difusão? Aí os alunos olham assim para mim com uma cara, tipo, não tô acreditando, né? Mexer aquelas bolinhas lá. Ah, é assim, professora, mas uma coisa tão desanimada. Aí a gente chega e fala assim, então, nesse momento aí, não tem mais, o que acontece aqui? Não, tá, é o equilíbrio. E nesse equilíbrio, tem movimento de íons ou não? Aí na equipe de 5, 6 alunos, uns falam, tem, outros não tem. Eu falei, então agora vocês pensam e chamam a hora que vocês chegarem no consenso. E aí é sempre assim, então eu tomo cuidado assim, não é nada de memorização, é um conteúdo que realmente exige que eles pensem, que eles raciocinem, que eles descubram alguma coisa. Eu tenho muito receio, já vi, coisas muito simples assim, sabe, de memorização. Eu acho que aí não vale a pena o professor gastar tempo para isso, e realmente aí o tiro pode sair pela culatra, porque aí o aluno desanima, porque fica uma coisa ou não é tão importante, ou muito simples, né, só memorização. Então, os nossos jogos educacionais têm um outro enfoque, né, mais de desafio mesmo. E, doutora Fernanda, é possível começar com algum tipo de jogo ou sempre precisa de uma pequena introdução teórica inicial ou um encaminhamento como esse, né, que a professora contou? E qual seria a frequência de uso? Então, na verdade, assim, depende muito do assunto, né? Então, por exemplo, na verdade, eu tenho cinco jogos, né, desenvolvidos. Então, foi tudo sempre assim, partindo de uma dificuldade dos alunos. E variam muito. Então, por exemplo, esse do jogo do ciclo cardíaco é uma estratégia, assim, tem uma aula curta, eu não explico o assunto do jogo, e eles fazem atividade com o jogo na sala de aula, mas eles têm que ter estudado antes, né? Tem um outro jogo que foi o mais recente, que a gente usa durante a aula, combinado com a aula. Eu vou explicando um assunto, que é tonicidade, osmose, né, efeito de soluções endovenosas. Aí a gente explica o conceito, todo mundo entendeu o que é solução hipertônica, hipotônica, isotônica? Eles falam sim. Tem alguma dúvida? Não.
Aí a gente para a aula e fala, então, agora vamos resolver um exercício. E aí a gente traz um jogo que é um experimento com soluções, diferentes tipos de soluções, com sangue, e aí eles têm que avaliar uma foto com vários tubos de ensaio e justamente discutir com pecinhas lá, eles têm que identificar se as soluções, a tonicidade das soluções, depois num outro experimento a osmolaridade. Então, assim, em alguns momentos da aula, eu paro a aula e a gente faz a atividade com o jogo. Tem um outro jogo que a gente usa no final. Então, assim, na verdade, durante as aulas tem vídeo pré-aula, tem plataformas digitais, tem várias estratégias. Aí, num determinado momento, a gente faz uma atividade, fala que eles têm que estudar, rever o assunto todo de sinapse, contração muscular, sistema nervoso autônomo, e aí a gente vai fazer uma atividade em sala de aula. Então, para garantir que o aluno estude, tem um teste que vale nota, um teste individual. E aí, na atividade em grupo, eles têm também, um tabuleiro para preencher uma parte básica lá da estrutura, da questão das sinapses e tal. Daí, depois que eles preenchem esse tabuleiro, essa tabela, tem questões. Aí eles recebem as questões, eles discutem, e aí eles apresentam a resposta oralmente, né, para os monitores ou para os professores. Então, assim, não tem muito uma receita, é muito assim, eu parto muito assim, qual é a dificuldade, a importância, claro, de um tema que seja importante para a formação do aluno, aí eu desenvolvo o jogo e aí a gente pensa como que é a melhor forma de utilizar, porque dependendo do assunto, se eu não der uma explicação antes, fica uma coisa muito assim, não vai avançar muito conhecimento. Dependendo do assunto, se eu der muito conhecimento teórico, que nem esse, por exemplo, da osmose, da tonicidade, vai ficar meio maçante, porque daí o jogo vai ser só uma coisa para reforçar a aula teórica. Então, não tem muito uma receita. Eu acho que vale a pena, assim, a gente pensar no assunto, no cronograma de aula que você tem, né, na turma, no tamanho da turma. Então, são várias coisas para a gente pensar em que momento usar. E a outra coisa também é assim, não são vários jogos. Então, por exemplo, eu falei, a gente tem esses 5 jogos que eu uso ao longo de um ano. Então, tem várias outras estratégias. Então, não é assim, tipo, porque também, assim, não dá para a gente pensar, tipo, a cada 2, 3 aulas você faz um jogo, os alunos vão cansar. Né? Qualquer metodologia ativa, se você ficar repetindo sempre a mesma metodologia, acaba desanimando, acaba eles achando meio chato. E, doutora Fernanda, interessante ouvir a sua fala sobre os jogos, porque a gente fica se imaginando tendo essas aulas, né? Com jogos. Parece um aprendizado muito menos estressante, parece mais divertido e tudo mais. E eu acho que, de fato, é. Daí a minha pergunta é a seguinte, mas não é necessário um pouco de estresse para haver aprendizagem? Como que a senhora enxerga essa questão? Então, na verdade, quando a gente fala do estresse na aprendizagem, a gente está falando de desafio. É um estresse no sentido de um desafio para o cérebro, né? Eu estou, inclusive, agora fazendo um curso de especialização de neurociência aplicada à educação, estou aprendendo um monte, e assim, é encantador. O nosso cérebro, ele aprende comparando informação que a gente já tem com algo novo. Então, por isso que se você não tiver um desafio, aquilo passa batido, você não vai aprender uma coisa nova. Então, é nesse sentido que a gente fala do estresse. O estresse é o desafio, o algo novo. Eu não entendo, eu não sei, então bora lá, vamos ver o que eu vou fazer para entender isso, né? E aí que entram as metodologias, de uma forma geral, e os jogos educacionais. Por quê? Porque ele traz um desafio. Então, assim, tira o aluno daquela posição... né, que está tranquilo para ele, que é, por exemplo, assim, ele reclama da aula teórica, mas é uma posição cômoda, né? Ele está só ouvindo. De repente, ele tem que pensar. Ele tem que buscar da memória o que ele entendeu, e aí ele começa a dialogar com os colegas. Eu faço assim, não eu, mas assim, a metodologia ativa tem muita base, ou é muito embasada na aprendizagem colaborativa, né, no trabalho em equipe. Então, essa troca de informações na equipe é muito importante, porque eu achei que eu entendi, mas a hora que você fala, eu falo, nossa, eu não entendi tão bem, então vamos conversar aqui para ver onde que está, o que a gente não entendeu. Então, assim, essa questão de perceber o que entendeu e o que não entendeu, ajudar o outro e ser ajudado, num momento eu ajudo o colega, no outro momento o colega me ajuda, descobrir junto. Então, por exemplo, essa coisa, no jogo educacional tem muito isso, né, que acho que a grande coisa, assim, da gamificação, que é trazer elementos dos jogos, é esse aprender, eles falam até assim, uma coisa assim, que é o eureka, né, nossa, descobri, eu entendi. E eu acho que aí que está a grande... Eu acho que, o ponto que estimula e que faz os alunos terem uma reação tão positiva é que, assim,
Quando a gente está falando, dando aula teórica, ele pode até falar, entendi agora o que o professor está falando. Às vezes ele acha que ele entendeu, só que ele só vai perceber que ele não entendeu tão bem na hora que tiver uma questão. E, infelizmente, algumas vezes essa questão só vai aparecer na prova, né? Agora, quando ele tem um jogo, e aí eu tô falando jogo assim, é o desafio, por exemplo, de montar a tabela, ou uma pergunta que eles têm que responder, tá dentro ali do jogo, o que acontece? Ele se vê diante daquele desafio, aí eles trocam ideias, puxam a informação da memória, relacionam uma coisa com a outra e, de repente, dá a resposta. E aí eles falam pra gente, a gente fala, é isso mesmo. Nossa, a carinha deles. Nossa, professora, é isso mesmo? Ai, que legal, olha, a gente acertou. Então, eu acho que isso falta quando a gente pensa na aula teórica, ele não tem esse prazer de aprender, né? E hoje em dia, a gente disputa muito com a questão, né, dos dispositivos móveis, que são muito mais atrativos. Então, eu até falo para eles, tem um momento, óbvio, que tem que estudar em casa, mas assim, tem que deixar o celular guardado em algum lugar, dentro de um guarda-roupa, por quê? Porque esse gostoso de, descobri, aprendi, se você não desligar do celular, você começa a ler no livro, vem uma mensagem, você volta para o mesmo lugar que você estava no livro, você fica 3 horas e não saiu da primeira página. Então, estudar é chato, né? Fisiologia é horrível, porque eu fiquei lá 3 horas e não consegui aprender. E aí, quando a gente usa uma metodologia ativa, você força que ele desligue um pouco, pense junto com os colegas e, nossa, eu entendi, que legal. E aí começam a vir perguntas, né? Professor, então é por causa disso que acontece isso? Quando acontece tal coisa? E aí vai puxando, e aí ele vai se sentindo, assim, ele vai sentindo que ele vai aprendendo, ele vai sentindo que ele vai conseguindo fazer relações. Aquela capacidade, aquele sentimento de, eu estou entendendo, eu sou capaz e tal, é uma outra coisa muito importante que a metodologia traz. Além, é claro, de deixar a aula mais dinâmica, né? E daí a aula não é sempre igual. Então, assim, é aula de fisiologia humana, mas eles nunca sabem o que vai acontecer. Mesmo que seja um jogo, pode ser um jogo diferente, né? Ou uma outra coisa. Então, não fica aquela coisa de, é sempre a mesma coisa quando a gente pensa numa aula teórica, que vai ser muito semelhante, né? Uma com a outra. É interessante a senhora colocar isso, porque essa mesma vontade de tentar entender o que desperta foi a minha vontade. Eu também estou fazendo curso agora de neuropsicopedagogia, né? E fiz psicopedagogia, tentando entender. E o meu mestrado é ensino, porque o meu desafio é como ensinar, como despertar, como fazê-los, né, chegar nesse momento da compreensão de uma forma guiada, né? Não dando a informação, mas que ele faça esse caminhar juntos, conosco e com os outros colegas. E aí, nós temos uma informação que a doutora ganhou 2 prêmios, né? Com um jogo que integra sinapse, contração muscular do sistema nervoso autônomo, e outros 2 com jogo de tabuleiro de contração muscular. E a gente queria saber de onde vem essa inspiração, como é que esse jogo foi montado, né? O que eles têm de tão especial, como é que ele foi testado, né? Então, se a senhora pudesse contar um pouco para a gente sobre esses jogos. Então, esse especificamente aí de integração do sistema nervoso, sinapse, contração muscular e sistema nervoso autônomo, é assim. Eu via que era muito complicado, os alunos, eles faziam muita confusão para entender essa questão de vários subtipos de receptores, né, dependendo a mesma substância, na hora adrenalina, uma hora contrai o músculo liso, outra hora relaxa o músculo, por exemplo, gastrointestinal. Então, assim, dava nó na cabeça deles. Então, eu via que essa era uma grande dificuldade. E aí, a gente desenvolveu esse jogo, onde a gente tem um tabuleiro, onde a gente vai retomar a sinapse, né, com o músculo esquelético, né, o neurônio somático, e aí as sinapses do sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. Nesse jogo, a gente não entra ainda a parte de músculo cardíaco, porque vai começar no segundo semestre. Então, no primeiro momento, é a organização, a anatomia, ali, a morfologia, e a questão dos tipos de receptores e a resposta, né, o tipo de contração que a gente vai ter, contração ou relaxamento. E aí, a partir, então, primeiro eles preenchem essa tabela, e aí depois a gente vem com várias questões. E as questões são assim, são questões de conceitos básicos, né, então, assim, eles têm que pensar um pouco, por exemplo, qual que é a importância da gente ter diferentes tipos de subtipos de receptores? Porque é importante também, quando a gente está ensinando fisiologia, o aluno entender a fisiologia, por que o nosso corpo é tão complexo,
Mas mesmo sendo complexo, ele é o mais simples possível dentro da evolução. Então, por exemplo, se ele entende que a gente tem vários subtipos de receptores, mas é o que é economicamente, né, energeticamente mais econômico do que se a gente tivesse um tipo de receptor para cada tipo de resposta que você tem em cada tecido. Aí quando você ajuda o aluno, você faz uma pergunta e ele consegue ir percebendo isso, ele consegue ver que, assim, é complexo, mas realmente poderia ser pior. Então, e ver essa beleza que é, né, a fisiologia, a gente está falando de fisiologia humana, mas a fisiologia animal também e tal. Então, tem esse ponto. A outra coisa é que esse jogo é usado no finalzinho do primeiro semestre, né, do curso de odontologia, e ele resgata vários conteúdos. Então, a gente vai começar a trabalhar, por exemplo, agora, mais ou menos, final de abril, potencial de ação, a parte de sinapse, neurotransmissores, depois em maio a gente entra com contração muscular, sistema nervoso, e aí lá no final de junho que a gente vai entrar no sistema nervoso autônomo e faz essa integração. Então, também permite, nesse determinado momento, resgatar todo esse conhecimento. Então, ele vê o mesmo assunto de uma outra forma, num outro contexto, num outro momento. Então, isso também é importante, e a gente percebe o aprendizado realmente do aluno. Por quê? Porque aí ele está como se ele está fortalecendo aquela sinapse, né? Ele está vendo o assunto novamente. Quando a gente começa em agosto, fisiologia cardiovascular, eu retomo algumas coisas desses assuntos. Então, eles acabam revendo o mesmo assunto em diferentes contextos, em diferentes casos clínicos, por exemplo, e isso acaba reforçando o aprendizado. E aí a gente mostra o que é mais importante e realmente ele acaba aprendendo aquele assunto. Então, eu acho que a gente foi um prêmio num workshop internacional de ensino, da União Internacional de Ciências Fisiológicas, que um aluno de graduação orientado meu ganhou, e depois foi uma menção honrosa no Congresso da Sociedade Brasileira de Fisiologia. A gente apresentou dados de aprendizado, então a gente fez pré-teste e pós-teste, né? Então os alunos tinham tido o assunto, tinham estudado, não só com aula teórica, com outras metodologias ativas, então a princípio eles sabiam desse assunto. Fizemos um teste, fizemos atividade com o jogo, e um tempo depois fizemos um outro teste, e aí você tem um aumento do aprendizado, né? E a gente tem dados da percepção. Então, esses 2 prêmios foi justamente isso, dados da percepção dos alunos e dados mostrando um aumento do aprendizado. Então, eu acho que a questão, acho que foi essa diferença de trazer algum dado que mostra a eficácia, né, de um método. Porque, normalmente, a gente tem muito, assim, percepção, opinião do aluno, mas mensurar esse efeito no aprendizado acaba sendo mais difícil, né? O outro jogo, a parte mais de sistema muscular mesmo, foi desenvolvido por uma aluna durante o doutorado, a professora Kelly Gavião Luque, que é professora na Unip hoje, terminou o doutorado comigo, e ela usou é um tabuleiro mesmo, um jogo com dados e tal, com várias questões. Os alunos de enfermagem, alunos de fisioterapia utilizaram, né, e esse foi na sala de aula dela mesmo, nas aulas dela, e era muito instigante, porque tinha questões básicas, né, de anatomia, de fisiologia, e até questões bem aplicadas de fisioterapia, de enfermagem. Então, você tem um crescente na complexidade que a gente pode usar no jogo, né? Eu acho que é nesse sentido que mostrou ou chamou a atenção esses jogos por causa dessa questão. A gente sai daquela questão simplesmente de ser algo divertido ou agradável. O ser divertido ou agradável é que pode ser, mas não é esse o nosso foco, né? A gente não está fazendo o jogo para tornar a aula divertida, ela acaba sendo uma consequência. O foco é um objetivo de aprendizagem bem definido, né? Nossa, muito interessantes esses jogos. E qual seria a relação do jogo, né, ou de alguma outra metodologia ativa com a questão da avaliação formativa? A professora podia comentar um pouquinho sobre ela? Então, para mim, essa é uma relação muito íntima que eu entendo que é a coisa, talvez, a mais importante quando a gente fala de metodologia ativa. E, nesse sentido, eu devo muito, né, à professora Maria Antônia Ramos de Azevedo, que é professora de didática da Unesp de Rio Claro, quem eu tive o prazer de conhecer num evento de ensino, e aí a gente começou a conversar, a trocar figurinha, e começamos a fazer alguns trabalhos juntos. Então, eu estava muito feliz, achando que estava jóia esses resultados que eu estava tendo com o jogo, o retorno dos alunos, o interesse dos alunos. E aí, a gente começou a discutir, a professora Maria Antônia que trouxe para a gente, assim, falou, ó, vocês usam várias estratégias diferentes, mas precisa melhorar um pouco a avaliação de vocês, porque você usa metodologia ativa, de repente você vai fazer prova,
Não que não possa fazer prova, mas a prova não deve ser a principal forma de você avaliar, né? Você deve avaliar durante todo o processo, né? Que é justamente fazer essas avaliações formativas ou processuais. E aí eu comecei a aprimorar, mudar a minha atividade no sentido de fazer em vários momentos algumas avaliações formais. Então, como eu falei, para fazer essa atividade com os jogos, tem teste, e esses testes valem nota. Então, o aluno tem que se preparar antes da aula. Só que essa nota não necessariamente é uma nota de 0 a 10 por erro ou acerto. Então, a gente tem começado agora mais recentemente, assim, é uma nota por participação. Então, tem várias atividades que, assim, eu quero que o aluno estude e se prepare para vir para a aula. Só que ele vai trabalhar esse assunto na sala de aula. Então, eu não acho justo eu dar uma nota por acerto e erro, porque ele não teve nem tempo de tirar dúvida comigo ainda. Então, a gente dá uma nota por participação. Então, por exemplo, dependendo do assunto, eu tenho 8 atividades. Então, quem fez as 8 atividades vai ter 1 ponto. E depois eu faço uma regra de 3, se a pessoa fez menos atividades. Então, isso é 1 ponto. A outra coisa é fazer uma avaliação formativa informal. Então, o jogo, as discussões em equipe bem elaboradas, com um objetivo muito claro, permitem a gente fazer isso. E aí, nesse sentido, o treinamento que a gente tem com os nossos alunos de pós-graduação. Então, eles participam, mas a gente discute antes, né, como que eles vão fazer essa monitoria. Então, como que é essa avaliação formativa ou processual não formal? Durante a discussão, a gente vai prestando atenção no que os alunos estão argumentando. Então, um fala que a resposta é essa, o outro fala que a resposta é de outro jeito, a gente deixa eles discutirem e a gente vai orientando, mas será que é isso mesmo? O que você acha? Pergunta para o outro aluno da equipe ali, para fazer com que a discussão vá pelo caminho correto, e a gente vai percebendo o que eles estão sabendo, o que eles não estão sabendo. Nesse processo de acompanhar a atividade em equipe, a gente consegue perceber, por exemplo, alguns pontos de dificuldade. Então, na própria aula, os monitores de pós-graduação, eu percebo, aí o aluno de pós-graduação vem, professor, naquele grupo ali tem essa dúvida. Aí eu falo, eu percebi no grupo que eu estava, o outro também. Aí, na hora, eu já, pessoal, deixa eu dar uma explicação geral aqui. Então, isso permite que o processo ensino-aprendizagem seja dinâmico e você vá acompanhando aos poucos. Então, não é simplesmente, eu fui lá, dei meu recado, dei a informação, agora o aluno estuda. Não, eu quero saber, ele está entendendo isso que eu ensinei? Né? Eu percebendo isso, às vezes eu faço essa explicação durante a atividade. Tem hora que não dá tempo de fazer. Então, eu já sei que na próxima aula, eu tenho que mudar alguma coisa do meu cronograma para reforçar aquilo que eles não entenderam. Esse reforçar não necessariamente é explicar de novo o que eu já expliquei, é fazer um outro exercício, fazer uma outra atividade, por exemplo, para eles aprenderem. Então, isso para mim está sendo um desafio grande, mas que está me dando, eu posso falar assim, acho que é a maior satisfação, porque eu estou conseguindo perceber que os alunos estão aprendendo. Então, pelo tipo de resposta, pelas perguntas que eles fazem, coisa que eu só ia perceber no dia de uma prova, no dia de um exercício, por exemplo, né? Então, a avaliação formativa é algo que a gente tem que estar sempre atento para associar com metodologias ativas, para que realmente as metodologias ativas sejam eficazes, né? E, doutora Fernanda, além dos jogos, né, que são uma forma de metodologia ativa, que outras metodologias ativas podem melhorar o ensino-aprendizagem, a relação aluno-professor, né, além dos jogos? Então, uma questão são justamente, por exemplo, os trabalhos em equipe, só que bem orientados, né? Então, por exemplo, tem toda uma questão aí da base do Team-Based Learning, que é a aprendizagem baseada em equipes, né, que é para grandes turmas. Então, assim, a gente tem que saber como formar essas equipes. Então, em alguns momentos, os alunos formam os grupos. Mas em muitos momentos, ou na grande maioria, eu formo. Por quê? Porque se você deixa os alunos formarem os grupos, eles vão formar por afinidade. E aí, nisso, às vezes, você não tem um comprometimento adequado da equipe. Você tem relações de amizade que vão evitar que eles façam cobrança, por exemplo, de um colega que deixou de fazer e deixou de contribuir, né? Então, a gente tem feito, por exemplo, eu faço alguns questionários, faço algumas perguntas para eles, mas, assim, coisas bem que nem agora. A gente vai ter a primeira atividade amanhã, inclusive dessa turma ingressante. A primeira atividade de fisiologia. Então, eu perguntei para eles se eles já tinham tido experiência com metodologia ativa, de que estado eles eram, se eles fizeram cursinho,
se quem tinha irmão, quem tinha animal de estimação, se estudava escola pública ou escola particular. Então, algumas informações bem assim, sobre eles. E aí, se eram tímidos, muito participantes ou participantes em sala de aula. E aí, eu fui misturando nas equipes, então eu tenho uma mescla em cada equipe. Eu tenho alunos participantes, alunos que são mais tímidos, alunos de diferentes estados e tal. E aí, para formar grupos bem diversificados, né? No segundo semestre, eu uso como um critério também a nota que eles tiveram no primeiro semestre. E aí, um outro critério que entra é a questão de quem vai melhor, né? Quem tem mais facilidade ou mais dificuldade com fisiologia, para formar grupos bem equilibrados, de uma forma que todas as equipes sejam semelhantes, e a chance de eu ter ali alguma afinidade de amizade acaba diminuindo, porque é o professor que montou, né? Então, isso é um dos pontos. A outra questão é deixar muito claro o que se espera com essa atividade em equipe, né? Que eles têm que ter um preparo prévio para fazer a atividade, que eles têm que contribuir, e uma coisa que eu ainda tenho que melhorar é que eles façam uma autoavaliação e fazer, dentro da equipe, um membro fazer a avaliação dos outros. Então, eles se autoavaliarem. A gente fez isso durante o ensino remoto, foi muito interessante. E aí, justamente, eles têm que justificar por que o colega recebeu uma nota máxima ou mínima. Isso serve de feedback. Claro, eles não sabem quem deu qual nota, a gente vai e conversa, por exemplo, com um aluno que não participe muito, para que realmente o trabalho de equipe dê um resultado positivo. A outra estratégia que a gente tem usado são durante a aula, em alguns momentos lá de uma explicação teórica, eu paro a aula e a gente faz quizzes. Então, assim, com Socrative, Mentimeter, por exemplo, então, questões, algumas vezes é identificado e às vezes não. Então, é fazer o aluno parar e pensar sobre aquele assunto. E esses quizzes podem ser individuais, ou pode ser em dupla, ou em trios. Então, assim, a questão é que aí eles já dão uma paradinha e aí eles acabam pensando naquele assunto. Agora, tem estratégias que eu aprendi com o ensino remoto. Então, assim, eu vi que eu tinha um preconceito com essa questão de vídeo e, no fim, está dando muito certo. Então, eu estou fazendo uma sala de aula invertida adaptada. Por que adaptada? Eu mando um vídeo curto, uma aula que eu dei com meus slides, uma aula teórica, mais ou menos 10, 8 minutos. Eu uso num aplicativo em que é possível a gente colocar questões. Então, o aluno tem que assistir o vídeo em determinado momento, para o vídeo, e ele tem que responder uma pergunta, para evitar que ele fique vendo o vídeo sem prestar atenção. Então, ele vem para a aula teórica com uma base naquele assunto. Aí, na aula, eu tiro dúvidas sobre o que eles viram no vídeo, apresento e discuto as questões que estão no vídeo. E por que eu falo adaptada? Porque aí eu apresento ou complemento alguma parte do conteúdo que não estava no vídeo. Então, tem algum conteúdo teórico que eu explico. E aí eu faço alguma atividade em equipe, né? Então, assim, isso tem dado super certo. Eles têm participado, eles têm, assim, avaliado de uma forma positiva. A gente também usa, por exemplo, dramatização, a gente já usa o portfólio, por exemplo, em fisiologia endócrina, também um trabalho em equipe. Então, assim, são várias estratégias que a gente vai utilizando, e sempre assim, pensando muito para qual assunto, de acordo com o cronograma, aquele momento que a gente tem, até levando em consideração, por exemplo, assim, o momento do semestre, né? Então, tem algumas metodologias que são mais, assim, vamos dizer, trabalhosas, mais cansativas. E tem outras que são um pouco mais tranquilas. Então, por exemplo, a dramatização eu deixo no final do semestre, que eles já estão mais cansados, né? A que tem mais discussão de questões eu deixo mais no início do semestre. Então, tem várias metodologias diferentes que a gente pode utilizar. Doutora, como professora, né, eu fico empolgada de ver também a sua empolgação, né? Então, esses jogos que a senhora sempre utilizou para os alunos de graduação, eles já foram testados algo semelhante, ou já foi pensado também para alunos de ensino médio, fundamental? Porque isso, com certeza, auxiliaria muito os professores. Nós temos uma demanda hoje que é muito complicada, né? Como envolver esses alunos, e nós também damos, né, fisiologia, e a gente sempre aproveita muito o material que é feito pela doutora Ana e pela equipe dela, aproveitando materiais. Então, esses jogos, tem alguma ideia de também ser aplicado em outros níveis
de escolaridade? Tem, a gente tem até um projeto, né? Foi interrompido na pandemia, agora eu estou vendo como que a gente vai retomar. Então, o que aconteceu? Então, eu comecei a usar na graduação. E a gente tem o PIBIC ensino médio, né? Alunos do ensino médio que trabalham com a gente. E alguns desses alunos, nos meus projetos, eles participaram analisando a opinião dos alunos de graduação sobre os jogos. E aí, uma coisa que me tocou muito é que, assim, para fazer isso, eu envolvia esses alunos do ensino médio e eles participavam das atividades com os jogos. E aí, alguns alunos falaram assim, professora, mas não pode fazer alguma coisa assim para a gente, né? Na aula, no tal, não sei o quê. E aí, a gente começou. Entrei em contato com algumas escolas, a gente desenvolveu, até agora, o momento, são 2 jogos. Então, um é uma aluna que ela terminou o doutorado, a Laís Tono Cardoso, hoje ela é professora de medicina na Universidade AMB Morumbi, aqui em Piracicaba. Quando ela era professora do ensino médio, ela desenvolveu um jogo de teia alimentar. Então, assim, aí a gente só aprimorou um pouquinho com fotos mais bonitinhas e tal, então a gente usou esse mesmo jogo que ela tinha desenvolvido e passamos para a escola. E juntas nós duas desenvolvemos um outro jogo sobre relações ecológicas. Então é um jogo, a princípio a ideia era fazer como um jogo da memória, e a gente foi aperfeiçoando, porque na hora que a gente testou na sala de aula, a gente viu que, assim, inicialmente, para reconhecer a imagem que estava nas fotos, os alunos precisavam de alguma explicação, mas, assim, aí foi super certo, depois eles fizeram como jogo da memória, depois eles agora, professor, dá para jogar de outro jeito, eles começaram a jogar aquele jogo, aquele que nem, como é que chama? Detetive? Que põe na testa, assim, o que é, e a gente ficou encantada, porque a ideia era outra e eles fizeram. Então, assim, esse é um projeto que eu quero retomar. Eu hoje estou com um grupo pequeno de alunos, então eu não estou conseguindo agora, o ano passado, esse ano ainda, mas a gente quer retomar, justamente porque eu também acho que é super importante para o ensino médio, né? Esse jogo de osmose e tonicidade, por exemplo, eu sentei e fiz com a minha filha a atividade, né, quando ela estava estudando para o cursinho e no ensino médio, e ela achou fácil, achou interessante, né? Então, realmente, eu acho que é uma estratégia que a gente precisa levar para o ensino fundamental e para o ensino médio, principalmente para o ensino médio, né? Porque os alunos são muito desanimados e meio tipo, nossa, por que eu estou vendo isso, né? Então... Exatamente. Então, vamos lá. Professora Fernanda, uma questão polêmica agora. O ChatGPT. Como que a senhora tem percebido o uso do chat e outras ferramentas de inteligência artificial no ensino de ciências? Então, nesse ponto eu sou bem limitada ainda. Eu estou, assim, escutando algumas coisas, não tenho uma opinião formada. Tenho, sim, receio, porque, por exemplo, qual que é a experiência que eu tenho, né? A gente tem aqui o trabalho de conclusão de curso, né, da FOP, e aí a gente tem que passar no Turnitin para ver se tem questão de plágio, né, e tal. Eu já tive experiências, assim, não só no trabalho de conclusão de curso, mas, por exemplo, em relatórios de aula, trabalhos de aula e tal, a equipe me entrega o trabalho e eu estou vendo que está copiado. Tem hora que é até do gabarito que eu dei no ano anterior, entendeu? E aí são situações assim, que eu chamo as 2 equipes e falo, ó, vocês decidem aí, quem é que fez, ou então eu divido a nota por meio, ou eu não dou nota para ninguém, né, e tal. Então, a experiência que eu tenho é muito limitada nesse sentido. Uma coisa é essa questão aí do plágio, né? Eu realmente não sei, né? Tenho, sim, receio, embora eu tenha visto várias pessoas falarem que é uma questão de você saber como usar, porque, na verdade, o chat GPT, né, não é que ele, assim, não vai escrever um texto sozinho, tem certos tipos de análise que não vai conseguir fazer. Cabe a você saber como colocar exigência. Mas eu tenho, assim, não sei, dar uma informação e tal, eu ainda vejo com muito receio, mas, assim, uma limitação minha, né, porque eu tenho um pouco bloqueio, assim, aprender a usar as ferramentas digitais, para mim foi muito difícil. Então, assim, como eu falei, eu achava difícil aprender, eu achava que não dava para aprender com vídeo, né, e para mim o ensino remoto emergencial mudou a minha cabeça, porque chegou um momento, eu estava, tipo assim, indo bem, eu estava super feliz com as coisas que eu estava fazendo em sala de aula, e sem usar ferramenta digital. Até uma vez, num congresso, a pessoa perguntou, mas você não deixa os alunos usarem o celular? Eu falei, não. Na hora que eu uso essas atividades com jogo, eu peço todo mundo, põe o celular aqui em cima da bancada, depois eu devolvo. E aí, quando veio a pandemia, mudou tudo, né?
porque você não tinha esse controle, então a gente teve que aprender a usar as ferramentas digitais. E aí agora mudou, eu vejo que em sala de aula não tem problema nenhum com o celular. No meio da aula eu jogo uma pergunta para eles procurarem no celular. Dificilmente eu estou vendo um aluno no celular usando o WhatsApp ou outra coisa só para, tipo, fugir da aula. Eles estão usando alguma coisa relacionada com a aula. A gente tem usado o celular como ferramenta dentro da aula, nas várias atividades. Então, assim, eu acho que é uma questão meio de limitação minha, de não conhecer, de não saber. Eu acho que tem um potencial, mas eu não me sinto preparada ainda, né? Por exemplo, tem muitas coisas que eu vou ter que fazer ali, ver a discussão. Por isso que eu peço, por exemplo, à equipe, os alunos, eles têm que explicar ali, durante a atividade, oralmente. Porque, às vezes, a gente vê que essa coisa claro que eu peço trabalhos em escrito também, mas só a coisa escrita, tem hora que a gente vê que um faz, ou eles copiam de algum lugar, né? Então, mas eu tenho uma limitação, eu não tenho uma opinião formada, e eu não sei, não tenho segurança para hoje usar, né? Mas eu acho que é uma questão de tempo, e eu acho que aí a gente precisa ter um suporte, um apoio das instituições, né? Porque o nosso trabalho na carreira docente é muito assim, sabe, você querendo melhorar, você fazendo, a gente tem poucas instituições que realmente têm um trabalho de formação docente, de dar suporte, a gente viu isso no ensino remoto, né? Então, agora é um outro desafio que aparece para a gente, e a gente precisa de apoio institucional para saber como fazer, o que pode fazer, né? Como que a gente pode usar isso para o bem do ensino, né? Para o bem da aprendizagem do aluno. Realmente estamos todos no mesmo pé, né? Porque o ensino remoto emergencial nos ensinou muita coisa. Faço minhas as suas palavras, porque a gente sente dificuldade em lidar com essas novas tecnologias e a gente aprendeu na marra, né? E teve toda uma questão positiva em relação a isso, né? E uma coisa que eu observei, inclusive durante o ensino remoto emergencial, foi o quanto os alunos da pós-graduação mais jovens, uma nova geração, puderam nos ajudar em algumas questões. Eu queria saber da senhora, o que a senhora acha sobre estimular durante a pós-graduação, mestrado, doutorado, os alunos a aprenderem novas estratégias didáticas, metodologias ativas. Isso deveria ser mais estimulado do que é hoje? O que a senhora acha? Eu acho que tinha que ser obrigação do curso de pós-graduação formar o docente, né? Porque essa história da gente, né, dormir dentista e acordar professor, não dá mais, né? Então, assim, a formação em docência, a profissionalização da atividade docente é uma condição que é necessária para a gente conseguir ensinar, para a gente conseguir fazer o nosso trabalho docente. Por mais que a legislação não obrigue, mas tem um erro. Você achar que a pessoa tem o conhecimento, fez mestrado, doutorado, isso quer dizer que ela sabe ensinar? Não é assim, não funciona assim, a gente sabe, a gente teve alunos, professores excelentes, pesquisadores, mas para dar aula eram horríveis, né, alguns, né, tem outros que não, então assim, eu acho que a gente precisa, eu acho que está mudando, a CAPES está valorizando isso, a gente está vendo isso até no nosso programa de pós-graduação, mas eu acho que precisa, a parte de ensino, formação e ensino precisa ser mais valorizada na instituição e no próprio processo de avaliação da pós-graduação. Eu tive uma experiência muito negativa na Associação Brasileira de Ensino Odontológico, num evento, na reunião anual, nós estávamos discutindo isso, a formação do aluno. E aí eu fiz uma fala, eu falei assim, eu acho que a CAPES começou a colocar alguma coisa lá na avaliação, mas ela estava falando assim, de uso de ferramentas digitais no ensino. E aí eu questionei, porque não é isso que vai mostrar que você está formando o aluno de pós-graduação para a docência, né? Não é usar uma ferramenta digital, é entender, saber como que ocorre o processo de ensino-aprendizagem, avaliação do aprendizado, você tem que trazer conhecimento de pedagogia universitária, de neurociência, como é que o aprendizado acontece. E aí eu coloquei, e a gente não tem informação para isso, então também não é simples, não é assim, vamos fazer uma disciplina de ensino, tá, quem é que vai dar essa disciplina? Que experiência você tem, que conhecimento você tem para dar essa disciplina. E eu ouvi de uma colega da própria instituição onde eu trabalho, né, simplesmente ela deu um corte e falou assim, não, acho que a gente não precisa, a pesquisa odontológica é uma pesquisa de excelência no mundo, o resultado que a gente tem na produção científica mostra que a gente está formando os alunos muito bem. Falei, sim, nós estamos formando pesquisadores muito bem. Eu sei que estamos, mas como docentes, então assim, claro que eles vão atrás, mas eu acho que
eles sofrem no sentido de ter uma angústia quando eles vão fazer um concurso público, de não se sentirem preparados. Então, assim, eu estou tendo uma experiência na Faculdade de Odontologia, a gente tem vários programas de pós-graduação, e aí a gente tem duas disciplinas, uma disciplina de metodologia de ensino, que é geral para todos os cursos, que já é uma disciplina antiga. A gente tem agora que eu criei uma disciplina em 2018, que é metodologias ativas no ensino e saúde, né? Que é bem prática, então eu trago algumas aulas teóricas, mas a gente faz algo bem prático com as metodologias, e os alunos vão pensando, e daí no final, eles fazem em grupo, eles têm que preparar uma aula com uma metodologia diferente, explicar por quê, o objetivo da aprendizagem, como eles vão avaliar. A gente também tem uma professora que dá aula de oratória, na pós-graduação, a disciplina optativa, né? Então, assim, eu acho que são várias ações que a gente precisa fazer justamente para instrumentalizar, para dar essa formação para esse aluno sair do mestrado, do doutorado mais seguro. Eu sou um pesquisador e sou um professor. Eu sei ser um professor, né? Um ponto que a gente vê que a gente tem um programa de estágio docente na Unicamp, que é essa questão dos alunos de pós-graduação trabalharem como monitores. E a gente trabalha muito isso no nosso programa de pós-graduação em odontologia. Então, a gente faz uma formação mesmo, senta junto, discute por que a gente faz o programa assim, por que a gente faz esse exercício, como que a gente vai corrigir. Então, é muito interessante, eles ajudam a gente a corrigir na correção de exercício, na correção de prova. E muitas vezes a gente tem que virar e falar, eles são mais exigentes que a gente, né? Não, professora, mas aqui não está certo. Veja a frase do aluno. O que está dizendo aqui? Olha esse. Então, ele está mostrando que ele sabe isso e isso. Realmente está faltando uma parte, mas eu não posso falar que está errado, né? Então, esse tipo de discussão, como que a gente vai avaliar o aprendizado, como que a gente vai verificar se ele está sabendo ou não, e o que a gente pode fazer. Então, eu acho que isso a gente tem conseguido fazer no nosso programa, só que é estranho, porque, assim, os alunos fazem uma avaliação no final de cada semestre, e eles questionaram, eles pediram formação e ensino. Nós estamos oferecendo a disciplina. E, na verdade, a gente teve, assim, 12 alunos o ano passado, em 2018, acho que foram 15 alunos. Então, se eles querem formação, eles também têm que se inscrever na disciplina e fazer a disciplina, né? Então, assim, tem que ver também a prioridade dos alunos, né? Mas eu acho que é fundamental que eles sejam preparados para isso, porque senão a gente vai ter um aluno de pós-graduação que vai chegar, ele é um ótimo pesquisador, mas ele vai começar a dar aula teórica e vai ser frustrante para ele, né? Bem, o que eu queria perguntar para a senhora é se tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de contar ou divulgar sobre os seus jogos, a sua experiência, que é muito rica, né? Me fez pensar muitas coisas aqui, né? Que eu também gosto muito da área de fisiologia e de ensino, né? Eu sou uma professora, como a gente fala, da ponta da linha, e a senhora já me inspirou, mas tem mais algumas coisas que a senhora gostaria de trazer para esse momento da nossa discussão? Então, assim, eu acho que um ponto fundamental que eu tenho muito uma preocupação quando eu vou conversar sobre a experiência que eu estou tendo é assim, eu estou muito feliz de ter mudado, né, sempre mudando a forma de dar aula, mas sem romantismo, né? Então, assim, usar a metodologia ativa, sair da aula teórica tradicional, não é algo tão simples. Exige muito do professor. Porque você começa a ficar muito chato com você, porque a aula de um ano nunca vai ser igual ao do outro. Por exemplo, gente, eu dou essa aula há anos já. Hoje eu fiquei a tarde toda mudando algumas coisas nos slides para tentar ver como que eu vou deixar a aula mais dinâmica, né? Porque agora que a gente vai usar esse jogo de tonicidade, mas eu enviei para eles o vídeo pré-aula. Falei, então, não posso ficar explicando a aula teórica, o conteúdo teórico que eles já viram no vídeo, tem que ser na forma de uma discussão, né, e tal. Então, assim, isso é uma coisa. E com isso você não vai perder, mas você vai investir muito mais tempo. Então, o tempo que você investir no preparo da sua aula é muito grande. Porque você vai ficar pensando, meu Deus, como é que eles vão fazer aqui? Vai ter que ter tanto tempo para discutir isso. Então, assim, exige mais do que chegar lá e falar da aula teórica. Então, assim, e aí a gente precisa ter uma valorização da instituição, porque senão o professor desanima. Ele vai fazer, ele acaba fica feliz, fica animado, eu fico animada, porque eu vejo que os alunos estão entendendo mais, que os alunos estão mais interessados. Mas só isso também chega um determinado momento, se no meu relatório de atividades aí vem uma observação que eu publiquei menos,
aí é um balde de água fria, né? Então, a pesquisa, eu diminui um pouco a atividade de aplicação em pesquisa, porque eu estou investindo mais em ensino, e isso não é valorizado pela minha instituição, acaba sendo uma situação que pode me levar a voltar atrás. Não aconteceu comigo, mas eu sei de colegas que realmente têm esse desafio. Uma outra coisa super importante para mim, que está sendo uma experiência profissional e pessoal muito, muito gratificante, é que assim, quando eu comecei a perceber que os alunos tinham mais interesse, que eles estavam entendendo certas coisas que eles antes não entenderam, eu levava isso em conversas com colegas, em reunião da comissão de graduação e tal. E aí surgiu o seguinte questionamento, né, de colegas. Tá bom, Fernanda, você está falando que isso é tão interessante, mas como é que você sabe que realmente eles estão aprendendo mais? Será que eles não estão só mais animados porque a aula fica diferente? E aí eu falei, como é que eu vou avaliar se eles estão aprendendo mais? E aí você tem que aprender a fazer pesquisa e ensino, que é um desafio. Uhum. Eu sempre fiz pesquisa com animal do laboratório, onde você controla tudo, né? O grupo experimental e o grupo controle. E aí a gente está tendo os primeiros resultados assim, muito interessantes. Então, inicialmente foi percepção dos alunos. Depois eu comecei a avaliar o efeito no aprendizado. Então, num primeiro momento, a gente usava uma aula tradicional, então metade da turma tinha aula tradicional, aula teórica, e metade da turma eu usava a metodologia ativa, por exemplo, jogo educacional e tal. E aí, depois, numa outra aula, eu fazia um teste, né, para ver o efeito no aprendizado, e depois eu trocava. Quem usou o jogo tem aula teórica e vice-versa. E aí a gente começou a ter os primeiros resultados mostrando um aprendizado maior, menos erros, né, menos questões erradas. Aí, a gente começou também a juntar esse efeito com a percepção do aluno, o aluno falando que ajudava ele a estudar, manter o estudo em dia, que ele ia mais seguro para a prova. Aí, eu falei, mas se ele está se sentindo melhor preparado, pode ser que a metodologia ativa diminua o estresse de prova, a ansiedade de prova, né? Porque a gente sabe que no estresse, no ambiente acadêmico, o que é mais estressante é prova, né? E a grande questão é que o aluno está inseguro do que ele realmente sabe. Ele estudou, mas ele não sabe se realmente ele sabe para fazer a prova. Ele só vai saber a hora que ele abrir a prova e ver as questões. E aí eu acabei um projeto agora, a gente começou esse projeto em 2020, e aí teve que ser em 2019, aí ele foi interrompido em 2020, 2021, a gente fez outras análises por causa do ensino remoto, e terminamos no ano passado. E é um resultado muito lindo, a gente está escrevendo o artigo para publicar. Então, o que a gente fez? A gente teve uma turma, um ano, eu dei aula teórica, então, sobre o mesmo assunto, então, sobre pressão arterial. Eu dei 2 aulas teóricas sobre pressão arterial, e os alunos fizeram uma prova. No outro ano, eu combinei uma metodologia híbrida, com vídeo pré-aula, de plataformas digitais, várias discussões, né, em sala de aula e tal, e aí eles fizeram a mesma prova. Então, a gente comparou a nota para ver o efeito no aprendizado. A turma que teve a metodologia híbrida teve uma nota melhor. Só que a gente também avaliou num dia antes, bem no início do semestre, e no dia da avaliação, a gente avaliou o nível de ansiedade e o nível de estresse. Então, o nível de ansiedade por um questionário validado, e o nível de ansiedade de estresse coletando amostra de saliva, e a gente dosou cortisol e alfa-amilase, que são biomarcadores de estresse. E qual resultado a gente teve? Além de melhorar o aprendizado, a ansiedade foi menor, então os alunos estavam ansiosos quando eu comparava o nível basal com o dia da prova. Só que esse aumento foi maior na prova, aquela turma que teve aula teórica, comparado com a metodologia ativa. E no caso dos biomarcadores, da alfa-amilase e do cortisol, eu tenho um aumento desse biomarcador, né, do cortisol, hormônio do estresse, antes da prova, naquela turma que teve aula teórica, e não tem um aumento. O nível estava igual ao controle, sem diferença significativa em relação ao basal, no grupo que teve aula com metodologia ativa híbrida. Então, assim, isso mostra que, além de melhorar o aprendizado, realmente você tem um menor estresse, uma menor ansiedade. Ele vai para a prova mais tranquilo, né? Então, ele está mais seguro do que ele realmente sabe, né? Claro que aí, é óbvio que tem o papel de várias atividades, várias variações formativas, é um combinado, não é só o jogo, só a metodologia híbrida e tal, mas assim, é um conjunto de atividades que permite ao aluno perceber o que ele está aprendendo. E aí, quando ele chega num momento que é uma avaliação somativa, ele está mais preparado mesmo, e daí ele fica menos estressado.
né? Então, assim, eu acabei de fazer o relatório, foi agora em março para a FAPESP, a gente acabou a coleta de dados de amostra em dezembro, eu fiz agora, dia 30 de março, eu mandei o relatório para a FAPESP, e aí agora a gente está escrevendo o artigo para publicar. Nossa, doutora Fernanda, né, muito, muito bacana todos esses resultados e toda essa aplicação. Uma coisa, eu vou abrir para ver se alguém presente ainda tem alguma questão, mas uma coisinha que só que me ocorreu agora, porque não sei se anda acontecendo isso também na Unicamp, mas conosco, a gente tem discutido em plenário em alguns momentos, que as cargas horárias dos cursos estão encolhendo para o ciclo básico, vamos chamar assim, onde estaria incluída a fisiologia, né? E isso tem acontecido aí, porque, para mim, pelo menos enquanto no próprio ensino remoto ali apliquei as metodologias ativas, a sensação é que levava um pouco mais de tempo do que a aula tradicional, né? Então, essa questão de carga horária e esse tempo, como tem sido lidar com isso, por favor? Eu não sei falar dos outros cursos, né? No curso de odontologia, especificamente, o que aconteceu? A gente teve uma reformulação das disciplinas básicas. Isso foi discutido em 2003, 2004, em 2005, a gente instituiu a Biociências 1 e 2, que são as disciplinas básicas, anatomia, bioquímica, histologia, fisiologia e farmacologia. E desde lá, desde 2005, isso não muda. O que muda é assim, a gente vai reformulando algumas coisas de conteúdo. A carga horária de cada área não muda, né? São professores de diferentes áreas, mas assim, a gente dá as aulas, tem atividades que a gente faz em conjunto, algumas atividades integradoras, e isso não tem nada que sinalize para a gente mudar, né? Agora, em 2012, teve também toda uma reestruturação das disciplinas pré-clínicas, e a fisiologia participa, a parte de fisiologia oral também. Então, assim, o que a gente tem meio um pacto ali no curso de odontologia é o seguinte: essa carga horária é a mínima que a gente precisa. Então, assim, o que a gente pode se eu precisar um conteúdo novo, a gente vai rever que conteúdo que eu posso diminuir a carga horária, mas não tem nada tipo de pressão ou nenhuma discussão no sentido de reduzir a carga horária de disciplina básica. Na verdade, até é uma coisa muito gratificante que, mesmo os professores de outras áreas, eles reconhecem que o jeito que a gente faz hoje as disciplinas básicas está dando certo, é diferente do que dar as disciplinas separadas, né? Então, isso é uma coisa que não se fala em mexer nada de carga horária lá. Nossa, que bom. Aqui isso acontece em alguns cursos e nem é só das disciplinas básicas, é uma questão da carga horária total mesmo, sabe? Mas que bom que a experiência aí é diferente. Dos presentes, alguém mais gostaria de perguntar algo para a doutora Fernanda, aproveitar, né, que é uma oportunidade tão bacana? E tem uma questão ali da Anitta, né? A Anitta está perguntando se tem uma variação grande, né? A variabilidade no cortisol e da alfa-amilase. Tem, Anitta, uma variabilidade grande. Então, na verdade, a gente tem uma amostra, são 80 alunos. Aí a gente fez toda a análise, inclusive colocando para eles que era para avaliar estresse de prova, e a gente discutiu isso numa aula sobre estresse, então todo mundo participou, só que só no final do semestre, por exigência até do comitê de ética, que eu faço convite para eles participarem do estudo. E aí, o que é esse convite? É autorizar a usar os questionários, as provas e as amostras de saliva para essa pesquisa, né? Então, assim, de 80, a gente tem, dependendo do ano, né, e tal, então, nesse caso aqui, a gente teve 66 e acho que foi 72 alunos que concordaram, né? Desses, alguns não puderam, a gente não pôde considerar, porque não tinham participado de todas as atividades, então a gente acabou tendo uma amostra menor, e aí tem algumas, por exemplo, alguns valores de alfa-amilase e de cortisol que ou estouram a escala ou ficaram abaixo. Então, na verdade, se eu pensar do grupo todo, que era um grupo de alunos de próximo de 80 alunos, a amostra acabou ficando com 52, 51, que foram alunos que concordaram, alunos que participaram de todas as atividades e que não ficaram com nenhum valor, assim, muito fora da média, né, aqueles outliers, assim, que a gente não pôde utilizar. Tem uma variabilidade grande, sim, nos valores. Muito bem. Alguma outra questão? Não? Então, né, como já estamos com a hora também adiantada, a Anitta agradeceu ali só, né? Então, doutora Fernanda, muito, muito obrigada. Foi muito enriquecedor. Valéria também, muito, muito obrigada, porque você esteve sempre nos apoiando aqui no Fisio Divulgando, né? Agradecimentos mil aí a toda a equipe do projeto, sim, ao Fábio, que está sempre socorrendo a gente aqui nessas horas, né, dos enroscos digitais.
Eu encaminhei um link de certificados, então, se alguém precisar, depois eu encaminho por e-mail. Então, se ninguém tem mais nada aí a acrescentar nesse momento, eu queria só agradecer, né? O microfone está aberto aqui também para as professoras. Eu gostaria só de agradecer também, gente. Nossa, o convite foi maravilhoso compartilhar com vocês as experiências, trocar ideias aqui. Parabéns novamente por todo, né, esse projeto e por essa iniciativa também do Fisiocast. Muito obrigada, doutora Fernanda. Eu confesso que eu vou rever esse vídeo depois para pegar os detalhes todos. Sim. Muito prazer em conhecê-la e muito obrigada pela participação. O prazer foi meu. Eu também queria agradecer a oportunidade. Eu tenho muito prazer de participar de tudo que ocorre desse projeto. Foi uma honra conhecer a senhora, dizer que a senhora me inspirou. Estou cheia de ideias aqui, querendo testar coisas também, e espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de compartilhar desses momentos. E muito obrigada. Obrigada, doutora Ana, obrigada, doutora Fabíola, doutora Fernanda, e por essa oportunidade. Obrigada, pessoal. Boa noite, então, a todos. Até o próximo Fisiocast.